Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês que nos estão assistindo nessa noite. Eu convido você para o nosso tempo de culto, de louvor e adoração a Deus, juntamente comigo, com todos os irmãos nessa noite. Nós vamos orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo, consagrando e dedicando esse tempo que nós passaremos aqui de culto ao Senhor, e depois nós teremos um momento de louvor, e após o louvor eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a sua vida, com o seu coração. Eu convido você, aí onde você está, a você orar comigo, fechar os seus olhos, e vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo que nós passaremos aqui na presença do Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade de podermos nos reunir aqui nesse momento, juntos com nossos irmãos, amigos, todos que estão nos acompanhando, Senhor, nesse culto que nós estaremos oferecendo ao Senhor. Nós queremos consagrar e dedicar esse tempo exclusivamente ao Senhor, porque nós separamos esse tempo para estarmos diante da Tua presença, oferecendo ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. Nós precisamos também, desejamos, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor falar conosco, com o nosso coração, neste momento, nesta noite. Deus amado, nós pedimos que o Senhor receba a nossa vida primeiramente, depois receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos que o Senhor fale conosco e com cada um dos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nesse culto, através dos cânticos e também através da Tua palavra que será exposta nesta hora, Pai. Pedimos a Tua bênção para cada um de nós, que nós sejamos fortalecidos, edificados e alimentados através da palavra que o Senhor estará enviando aos nossos corações. Nos abençoe durante esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória e para a edificação de todos que nos acompanham. Nós oramos já com ação de graças. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Eu convido você a participar conosco desse tempo de louvor e adoração, preparando o nosso coração para recebermos a palavra de Deus daqui um pouquinho. Que nós tenhamos esse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque acima de tudo Ele é Deus, e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Com teu poder
uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Liberando do seu poder. Liberando do seu poder. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. O frio
sabemos que contigo, Senhor, nós passaremos, Senhor, e atravessaremos e sairemos do outro lado, Pai. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, porque o Senhor é Deus e o Senhor está cuidando de cada um dos Teus filhos neste momento. Aleluias, aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não quer, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus é Muito bem, é bom nós estarmos aqui na presença do Senhor e podermos adorar a Deus com esses cânticos, conscientes de que Deus é soberano, Ele é Senhor da nossa vida, da nossa família, Senhor da nossa cidade, do nosso país. Ele governa sobre o mundo, Ele está sentado no trono e tem o domínio e o controle de todas as situações. Eu convido você que nos acompanha nesta noite a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus e compartilhar com você esta palavra
que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu acredito que Deus quer falar com você nessa noite através dessa palavra. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu o espírito de medo. Em algumas versões bíblicas aparece temor, mas no sentido de medo, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Ou talvez na sua versão esteja moderação. E eu quero falar sobre esse tema que está aqui nesse quadro: como enfrentar a crise. Como enfrentar a crise. E eu oro para que ao terminar essa reflexão, essa palavra, você tenha a resposta para essa pergunta: como enfrentar a crise? Quando nós lemos esse texto, essas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, nós não podemos deixar de perceber e notar o contexto histórico em que Paulo traz essa palavra para o jovem pastor ou pastor jovem Timóteo. Paulo se encontra na prisão, ele está preso, conforme nós podemos observar no versículo 8, ele se referindo à sua prisão, é de dentro da prisão, é numa situação de prisioneiro, de condenado, de alguém acusado como um malfeitor, como um transgressor da lei do Estado romano, que ele está na cadeia. Da cadeia, ele escreve essa palavra, esse conselho para o jovem Timóteo. A igreja nessa época é uma igreja perseguida. Nesta época a igreja está vivendo uma perseguição terrível do império, provocada e realizada pelo Império Romano. A igreja não tem liberdade de culto. Os cristãos não têm liberdade para ir ao templo, para se reunir, para cultuar ao Senhor. Eles vivem debaixo de ameaças, eles sofrem a perda dos seus bens, a espoliação dos seus bens, porque as autoridades entram nas casas dos cristãos, atacam os cristãos, tirando os seus bens, tirando suas propriedades, colocando eles na rua, trazendo separação de famílias. Muitos pais são separados dos filhos, muitos maridos separados das esposas, muitos pais são tirados de casa de forma violenta e nunca mais veem seus filhos, e os filhos não veem seus pais. E além de toda essa opressão, essa perseguição externa, a igreja enfrenta também uma perseguição interna, que são as heresias, a falsidade, o falso evangelho, as mentiras que atingem a igreja. E esse contexto também envolve Timóteo, esse líder da igreja, que não podia se intimidar diante dessa situação. Esse líder, esse jovem pastor Timóteo, recebe essa palavra, vendo o seu líder, seu pastor, seu discipulador na cadeia, enfrentando junto com a igreja e os cristãos toda essa perseguição, e ele então não pode se intimidar, ele tem que enfrentar essas aflições. E o apóstolo Paulo, no versículo 8, vai dizer para ele: não te envergonhes, Timóteo, de mim que sou prisioneiro, participa das aflições do evangelho. No capítulo 2, um pouquinho mais à frente, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer também para Timóteo: sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Então Timóteo é convocado para enfrentar essa crise generalizada que Paulo, que a igreja cristã e que ele, Timóteo, está enfrentando, com esse desafio, com essa palavra, com essa saída, essa porta de escape que Paulo traz aqui nesse versículo 7. Eu quero dizer para você que me acompanha nessa noite, que hoje também nós estamos vivendo, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, uma crise. Essa crise traz ansiedade, essa crise traz preocupação, apreensão, angústia no coração de todas as pessoas. E a pergunta que as pessoas fazem e que a gente ouve todos os dias é a seguinte: será que eu vou ficar doente? Será que alguém na minha família vai ficar doente? Será que eu vou morrer?
Como vai ficar a minha família diante dessa crise? Como vai ficar as minhas finanças diante dessa crise? Será que vai haver um caos econômico no país? Como vai ficar o meu emprego? Como vai ficar o meu dinheiro? E o medo, a ansiedade, a insegurança começa a tomar conta do meu coração, do seu coração. E diante desse desafio, dessa situação que nós estamos vivendo, eu quero trazer para você que me acompanha nessa oportunidade duas palavras baseadas nesse versículo, dois caminhos que Paulo traz aqui nesse versículo. Primeira parte do versículo ele vai dizer o que Deus não nos deu, e na segunda parte do versículo ele vai dizer o que Deus nos deu. Olhe e observe essa palavra que nós acabamos de ler. Paulo diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo. A palavra medo aqui ela pode ser traduzida por covardia, timidez. Paulo está dizendo para Timóteo e dizendo para mim e para você hoje, que diante dessa crise, dessa situação de insegurança, de apreensão que a humanidade vive e que nos envolve, a mim e a você, que nós não podemos perder a nossa fé na luta, que nós não podemos desistir, que nós não podemos ficar impressionados demasiadamente com essa situação, mesmo porque a palavra de Deus, ela nos adianta, ela nos avisou de antemão que nós enfrentaríamos dias como esse que nós estamos enfrentando. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela já nos adianta tudo que vai acontecer. Tudo que está acontecendo, tudo que acontece no dia a dia não nos pega de surpresa, porque a palavra de Deus já nos alertou, nos avisou que nos últimos dias nós enfrentaríamos dias como esse que nós estamos vivendo. Nós não precisamos ter medo. Essa questão da segurança e não ter medo não é porque nós somos insensíveis, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos diferentes do que toda a humanidade, é que nós somos dependentes de Deus, é que Deus nos dá essa condição, essa capacidade de nós enfrentarmos a crise sem ter medo, sem desistir, sem covardia. O Espírito Santo nos capacita a isso. A consagração do cristão, a fé do cristão em Deus, o capacita a resistir a toda pressão, toda provação e toda perseguição que o mundo traz sobre nós. A igreja de Cristo tem 2000 anos de história, e são 2000 anos de história, de perseguições, de lutas e de provações, e a igreja de Jesus está aí viva, mais viva do que nunca. A igreja de Jesus Cristo é indestrutível. Há 2000 anos que o inferno todo tenta destruir a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus persevera, permanece e resiste a essa pressão, porque ela é de Jesus, ela é sustentada por Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus tem um compromisso com a sua igreja, o Senhor Jesus tem um compromisso com o seu povo, por isso a igreja não tem esse espírito de medo. Então a primeira parte desse versículo, que é o caminho para nós enfrentarmos e vencermos a crise, está nisso aqui: Deus não nos deu o espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de fraqueza, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito do quê? Vamos para a segunda parte do nosso versículo. Mas Paulo disse: Ele nos deu o espírito de fortaleza, amor e equilíbrio. Se Deus não nos deu o espírito de medo, o que é que Deus nos deu? Em primeiro lugar, Ele nos deu o espírito de poder, de força, de energia. A palavra poder, usada por Paulo nesse versículo, é a mesma palavra que nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. É a tradução do termo grego dunamis, que significa poder. Lá em Atos 1:8, Jesus disse aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em todo o mundo, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Notem que lá em Atos 1:2,
Esse poder, essa capacitação que Jesus promete à sua igreja, era a condição, era o recurso que os apóstolos precisavam para o cumprimento da grande comissão. E aqui Paulo repete essa mesma palavra: Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de, em primeiro lugar, poder. Poder do Espírito Santo na nossa vida, à nossa disposição, para nós vencermos as provações, vencermos e superarmos as crises. Primeira coisa, para nós vencermos, que Deus nos deu para vencermos a crise: poder. O poder, o mesmo poder que Jesus disse aos discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do alto com o poder do Espírito Santo, e depois vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Uma segunda coisa que Paulo traz aqui, nessa parte de que Deus nos deu, é o amor. Deus nos deu poder, Deus nos deu o amor. O amor por Deus, pelo seu reino, o amor pelo próximo, pelas pessoas que estão à nossa volta, o amor que é característica do fruto do Espírito, que é resultado da atuação, da operação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, conforme nós vemos o fruto ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, versículo 14, João disse assim, que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor retira o medo, o amor enobrece o cristão. Olha a importância do amor na nossa vida, é um recurso para lançar fora o medo da nossa vida. Por que nós não temos medo? Porque o amor de Deus está em nosso coração, e esse amor retira, lança fora o medo. O amor enobrece o cristão, predispondo para o alto sacrifício. O amor a Deus, o amor ao reino de Deus, nos capacita a enfrentarmos toda a perseguição, toda a oposição, toda a luta, a nos sacrificarmos e sermos vitoriosos. E em terceiro lugar, como recurso para vencermos as crises, Paulo diz que Deus também nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação, de autocontrole, de autodisciplina. O equilíbrio é o oposto do extremo, do exagero, do descontrole. Nós observamos, olhando à nossa volta, que as pessoas estão descontroladas, que as pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas. Não há um autocontrole, não há um equilíbrio, não há uma autodisciplina. Isso não deve acontecer conosco, porque Paulo disse que o Espírito que Deus nos deu é o Espírito do equilíbrio, né? É o meio termo entre os dois extremos, é o meio termo entre os excessos. Existe aquele excesso de acomodação, né? De alguém que não está consciente da realidade, mas existe o outro extremo, o excesso das pessoas que estão desesperadas, angustiadas, correndo de um lado para o outro. O Espírito que Deus nos deu é o Espírito da moderação, do equilíbrio. Nós estamos conscientes de que estamos enfrentando uma crise a nível mundial, estamos conscientes que há pessoas morrendo, que é uma crise generalizada, né, na questão da saúde, que afeta outras questões, outras áreas da sociedade, mas nós não estamos desesperados. Nós temos o espírito do equilíbrio, da moderação, porque nós confiamos em Deus. O medo leva as pessoas a perder a visão. O medo leva as pessoas a perder a fé. O medo leva as pessoas a perder a consciência do propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma missão para nós. Quando nós lemos a parábola dos talentos, que está lá em São Mateus capítulo 25, nós vemos que no versículo 25 do mesmo capítulo, há um servo que recebeu um talento, que por medo ele enterrou o talento. E no versículo 26, Jesus o chama de mau e negligente servo, porque pegou o seu talento que recebeu do Senhor para trabalhar, para produzir, para dar frutos, para dar resultados, e o enterrou. Por quê? Por medo, por temor. Então o medo fará de nós servos maus e negligentes. Não podemos ter medo.
A crise está aí, a realidade é difícil, mas nesse contexto de dificuldade, olhe para essa palavra. Olhe para esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Eles viviam um tempo de perseguição, eles viviam uma crise sem precedentes, eles viviam uma situação desesperadora, mas dentro desse contexto histórico, Paulo se dirige a Timóteo e diz: Timóteo, não se desanime, não desista, não se envergonhe. Lá da prisão, lá da cadeia, com os cristãos enfrentando uma perseguição terrível, Paulo fala para Timóteo: não desista, persevere, seja firme, não tenha medo, não seja tímido, não seja covarde, porque o Espírito de Deus que está em nós, o Espírito que Deus nos deu, não é o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra está na carta das prisões, nas cartas das prisões, que as cartas a Timóteo e Tito, está nas cartas pastorais, que foram dirigidas a pastores, mas esse princípio, essa palavra se aplica a todos os cristãos, não é só aos líderes e aos pastores como Timóteo, como eu, mas a mim, a você também, que me acompanha e me assiste nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Não tenha medo, enfrente as crises, não com espírito de medo, mas com espírito de poder e de equilíbrio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Eu queria orar por você neste momento. Eu gostaria que onde você estiver me assistindo, me acompanhando, você pudesse fechar os seus olhos, e eu quero fazer uma oração pedindo para que Deus te fortaleça nesse tempo, Deus te ajude. Talvez você esteja angustiado, talvez você esteja apreensivo, muito apreensivo, talvez você já esteja enfrentando uma situação difícil na sua vida, na sua família, devido a essa crise que essa pandemia está trazendo no nosso país e no nosso mundo. Mas eu quero desafiar você a tomar posse dessa palavra e saber que você pode enfrentar e vencer a crise se você colocar em prática essa palavra de Deus no seu coração. Feche os seus olhos. Pai Celestial, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer pela oportunidade de poder entrar em todos esses lares, chegar a todos esses lugares onde a imagem e a minha voz está chegando, Senhor. Através desse aparelho, essa pessoa me ouve, me assiste nesse momento. Eu te agradeço, porque como o teu servo Paulo disse nessa mesma carta, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Estamos vivendo um momento na nossa nação em que não podemos nos reunir publicamente num templo para adorar o Senhor e pregar a tua palavra, mas a tua palavra não está presa, e estamos tendo o privilégio de poder pregar a tua palavra e ela chegar em todos esses lares e aos ouvidos de todas essas pessoas. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa família que me assiste nesta hora, e peço, Senhor, que se alguém que está me ouvindo, me assistindo, está angustiado, se alguém está apreensivo, desesperado, se alguém está passando alguma privação neste momento, eu peço a tua bênção sobre essa pessoa. Tira essa angústia desse coração, tira essa tristeza, tira esse desânimo, tira esse desespero e coloca a paz nesse coração, a paz que as autoridades não estão conseguindo nos dar e nos garantir, a paz que o homem não pode dar, a verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode dar. E o Senhor Jesus disse na sua palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor tem é uma paz que não depende de circunstâncias. Podemos estar passando em situações difíceis, críticas, mas mesmo assim nós temos paz, porque o Senhor está conosco. Deus, o Senhor disse que na tua palavra os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. O Senhor disse também na tua palavra que daria ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos proteger
em toda a nossa caminhada. Eu oro para que o Senhor cumpra essa palavra em nossas vidas, que os teus anjos realmente estejam ao redor dessa casa, dessa família, dessa pessoa que me assiste, trazendo para ela segurança e paz. Deus, assim como ao derramar as pragas no Egito, o Senhor preservou o povo hebreu, que o Senhor também nos preserve da crise, da escassez, da necessidade, das enfermidades. O Senhor prometeu, Senhor Jesus, na tua palavra, que assim como nós temos amado o Senhor e obedecido a tua palavra, também o Senhor nos guardaria da hora da provação que viria sobre todo mundo. Eu oro, Pai, para que essa promessa do Senhor se concretize em nossa vida, e o Senhor esteja realmente nos guardando e nos protegendo. Deus, se alguém nesta noite que me assiste está tendo alguma privação, eu peço que o Senhor venha com a tua providência e supra a necessidade dessa pessoa. Não deixe faltar a paz, não deixe faltar a alegria, não deixe faltar a fé, que não morra a fé nesse coração, a esperança nesse coração, que o Senhor possa prover o pão de cada dia, que não falte o alimento na mesa dessa pessoa, não falte, Senhor, o sustento, a provisão diária na vida dessa pessoa. Eu declaro a tua bênção, o teu cuidado e a tua provisão, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra no seu coração. Obrigado por poder me assistir, por podermos entrar no seu lar e chegar até você com essa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente, a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa voltar nos assistir no nosso próximo encontro. Receba a bênção de Deus agora. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus reine soberanamente sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana super abençoada e até o nosso próximo encontro.